Trapos! Olá a todos, hoje e como sempre quem vos conduz por mais um episódio do Boca de Trapos é Mónica Moreira, sejam muito bem-vindos. Em destaque está a conversa com Manuel Pureza, realizador e um dos criadores da mini-novela de verão Pôr do Sol. Há também tempo para conhecermos a banda portuguesa Ridemptos, daqui a pouco. Para já as minhas sugestões de eventos culturais para os próximos dias. De 16 a 21 de novembro temos a primeira Bienal Internacional de Poesia, no Templo da Poesia Parque dos Poetas em Oeiras. O tema é Poder e Democracia e conta com a participação de mais de 100 convidados. A entrada é gratuita, mas é necessário fazer reserva de bilhetes através do site bienaldepoesiadeoeiras.pt. Atenção que várias sessões já estão esgotadas, mais informações sobre este evento no mesmo site. Na música, André Henriques dos Linda Martini editou no ano passado a sua estreia a solo, Cajarana, e apresenta agora este trabalho ao vivo no Porto, um espetáculo para ver no Maus Hábitos a 25 de novembro. O pianista holandês Joop Beving, um dos pianistas vivos mais ouvidos no mundo atualmente, atua na edição deste ano do Misty Fest, no dia 18 de novembro no Convento de São Francisco em Coimbra, no dia 20 no Auditório de Espinho e no dia 21 em Lisboa, no Museu do Oriente. Nota para o facto de que em Lisboa o pianista vai atuar 2 vezes, à tarde e à noite. Mais informações em misty-fest.com. No Boca de Trapos de hoje, como já tinha referido, destaque para os Ridemptos e o seu trabalho Black Hearted. Vamos ouvir. Olá, eu sou o Paulo Rui, baixista e vocalista de Ridemptos, e no passado dia 7 de setembro lançamos o nosso terceiro longa duração, né? O nosso Black Hearted, que depois já de 2 discos e um split também pelo meio é cronologicamente o nosso 4º registro de estúdio e foi editado em parceria com a Raging Planet, a Gruesome, a Regulator e a Ringleader. E também um pouco à semelhança dos discos anteriores, mas talvez mais deliberadamente, a intenção era realmente criar algo e gravar algo orgânico e genuíno, de ser espontâneo, mas que mesmo sabendo que é um disco de estúdio, que se sentisse que foram pessoas que tocaram os instrumentos e que não é uma cena tipo de máquinas. Sinceramente não queríamos um disco demasiado polido, mas sim um disco verdadeiro, sem estarmos realmente presos ou pensar demasiado em estruturas ou em estilos musicais. E claro que o facto de termos gravado novamente com o Dani lá no Caos Armado ajudou em todos os aspectos. Assumidamente é um disco que marca uma nova etapa para Ridemptos, né? Pois embora o Pedro já esteja na banda desde 2018, é o primeiro disco em que ele está connosco em estúdio depois da mudança de guitarrista e naturalmente isso traz novas dinâmicas. Não que tenha, sinceramente, de alguma forma alterado a identidade ou o sentido da banda. Um exemplo é, por exemplo, a forma e os temas que abordamos, a forma como nos expomos e nos expomos a nós próprios, que sabendo mesmo que é algo tão pessoal, é algo que não é singular e que partilhar isso tudo, abrir o peito, muitas vezes sem filtro, é o que realmente Ridemptos e este disco representa. Mais do que falar só sobre a escuridão ou sobre dor e sofrimento, o disco não é só sobre isso, é também sobre tentarmos encontrar uma forma de lidar com tudo isso e que pela partilha e pela abertura se torne mais fácil, sabendo que ninguém é de ferro e que não estamos sozinhos. Acho que assim, resumidamente, é isso que podem encontrar no Black Hearted e desde já agradecer a todos por nos ouvirem e por se conectarem com a nossa música e obrigado, Boca de Trapos, pelo tempo e pelo espaço. Até já! Foram os Ridemptos, conversa com Manuel Pureza, um dos criadores do sucesso Pôr do Sol já a seguir. Para quem não viu esta mini-novela de verão, atenção aos spoilers. Olá Manuel, bem-vindo ao Boca Trapos. Olá, olá. Muito obrigado pelo convite. Não tens de quê. Muito obrigada por cá estares, dispensares um pouco do teu tempo, que sei que, como muitos outros convidados da Boca de Trapos, estás sempre a correr de um lado para o outro, sempre cheio de trabalho. Como é que está a correr esta nova fase depois do grande sucesso do Pôr do Sol? Com certeza já estarão a trabalhar na segunda temporada, não é? Sim, então, com o sucesso do Pôr do Sol, aquilo que o sucesso do Pôr do Sol nos veio trazer foi algum tempo, que é ótimo, porque normalmente, como bem saberás, quer dizer, nós que fazemos coisas para televisão e cinema e tudo mais, estamos sempre à procura do próximo projeto. Isso é uma insatisfação que me parece muito saudável, mas às vezes é um bocadinho sufocante.
com o pôr do sol e com este fenómeno que de repente nós não estávamos exatamente à espera, Uhum. a promessa de uma segunda temporada e o interesse da RTP na segunda temporada, demos aqui abrimos aqui outra perspectiva, outra maneira de fazer, que é planear as coisas ainda com mais algum tempo. Uhum. E portanto estamos agora a começar a pôr no papel as ideias que fomos tendo desde o último episódio do Pôr do Sol Sim, até ao próximo, que há de ser o primeiro da segunda temporada, claro. exatamente. Sabemos que a segunda temporada chega em 2022. Uhum. Já existe alguma previsão se é mais para a primavera, mais para o inverno? É assim, em boa verdade, o pôr do sol pode aparecer em qualquer altura, não é? Pronto, ou seja, Sim. eu sei exatamente quando é que vai ser, mas eu acho que Uhum. as pessoas, isto também é uma questão muito fajuta de marketing, estejam atentos, porque isto pode acontecer a Exato, qualquer altura. Sim, mas acho que é um exatamente. bocado por aí, ou seja, nós temos algumas. Nós, sobretudo, esta onda tem sido muito, muito boa de curtir, não é? E Uhum. portanto, abre-nos aqui espaço para fazer algumas brincadeiras que podem vir a acontecer a qualquer altura. E isso estamos a pensar nelas e estamos a produzi-las para que a qualquer momento as pessoas sejam brindadas com uma surpresa ou coisa que o valha. Ok, então vai tudo ficar à espera. Ainda assim, se houver alguém que não tenha visto o pôr do sol em Portugal, que já começa a ser difícil, ou que não tenha pelo menos ouvido falar do pôr do sol, recapitulando, portanto, foi uma. Vocês chamam-lhe série, novela, Nós chamamos-lhe mini novela de verão. mini novela de verão, muito bem. Então foi uma Sim. mini novela de verão que a RTP Sim. passou durante agosto e setembro, 16 episódios pequenos, portanto com muita ação, por assim dizer, com um grande enredo à volta dos Bourbon de Linhaça, uma família de Santarém, que tu, juntamente com o Henrique Dias e o Rui Melo, criaram. Portanto, Certo. vocês já tinham trabalhado juntos antes, não é? Nós já tínhamos trabalhado juntos antes e Uhum, somos amigos. ok. Nós tínhamos feito. Eu e o Rui Melo já temos um passado de algumas produções Uhum, para televisão e já dá bastante tempo que somos amigos e eu admiro muito o Rui enquanto ator, acompanho bastante a sua carreira. Ahm, com o Henrique a relação é mais recente, mas já tem alguns anos também. Nós fizemos o Desligar a Televisão sim. os três juntos também, sendo que na altura o Henrique escrevia com o Frederico Pombares e com o Roberto Pereira. Uhum, E de repente aqui também junta-se outra pessoa muito importante, que é a Andreia Esteves, que é a produtora e que também tem o seu aporte criativo. Portanto, nós no fundo não somos bem um trio, sim. somos mais um grupo de 4 pessoas Uhum, que enfim, tivemos esta ideia absolutamente irresponsável, que era fazer uma sátira eh, sim. com algum cuidado, não é? Com algum cuidado, ou seja, Uhum, todos nós já passámos pela novela de alguma forma, ou sim. já contribuímos para a novela de alguma forma. Eu fiz novelas durante 10 anos, ao Uhum. mesmo tempo que tinha os meus projetos em cinema e algumas publicidades e coisas do género. Mas depois, como este meio é tão pequenino, o engraçado é que as pessoas dizem: ele é ator de novelas, ele é realizador de novelas. Isso é tão pouco dignificante para quem o diz, muito mais do Sim, que para quem ouve, que exato. é, de facto, nós andamos a fazer outras coisas e andamos a fazer muitas coisas, nós os quatro, pelo menos, temos andado a assinar algumas outras coisas que me parecem importantes, nomeadamente o Rui e o Henrique fizeram a Avenida Q, que foi um estrondo gigante no teatro, Uhum. e que foi um fenómeno, não é? A adaptação da Q Sim, Avenue sim. para cá. Uhum. Eu e a Andreia temos a Coyote Vadio e, portanto, temos andado a assinar também alguns filmes, algumas Exato. Já curtas, tinham esse etc. e tal. histórico também, não é? Sim, Juntos. Sim. e de repente isto surgiu lá está, daqueles períodos entre projetos em que uma pessoa fica. Eu tenho muito pouco jeito para não fazer nada. Sim. Gosto muito de não fazer nada às vezes, mas aflige-me ao segundo minuto que passa sem fazer nada, fico logo um bocado ansioso. E então desafiei o Rui a pensarmos em qualquer coisa. O Rui, entretanto, meteu o Henrique no barco e bem, Uhum. e de repente a Andreia também se juntou. E nas nossas reuniões Zoom, epá, passamos a ser assim uma espécie eh, uma espécie de conluio muito específico para, Sim. para arranjar isto. E E foi o que tinha de aconteceu. ser, não é? Para ter este resultado. Sim. E na altura em que vocês puseram esta ideia de pé, onde é que surge a possibilidade de ir-me para a RTP? Porque não um outro canal? Então,
eu e a Andreia tínhamos acabado de produzir o Até que a Vida nos Separe, Uhum. que também tinha sido um fenómeno do ponto de vista da aceitação do público, ou seja, Sim. foi muito comentado como uma primeira série de atores despreocupada, com outra linguagem. Tivemos muito reconhecimento internacional pela série, continuamos a ter, em breve também haverá novidades nesse sentido. Boa. E de repente o que surge é nada mais nada menos do que uma boa relação com a RTP, porque esse produto tinha sido um produto de diferenciador, pronto, de alguma Uhum. forma. E portanto, nós não tínhamos nenhum pré-acordo com a RTP, antes pelo contrário, mas como tínhamos algumas reuniões agendadas com eles para a ressaca do Até que a Vida nos Separe, Sim, aproveitaram? eu e o Rui e o Henrique e a Andreia decidimos fazer um mini trailer, Uhum. não oficial, portanto não está disponível para ninguém porque Sim. não pode mesmo estar. Sim, já ouvi falar nesse trailer, sim. Sim, do Pôr do Sol, que foi a maneira de encostarmos um administrador de um canal, no caso o José Fragoso, Sim. com quem temos uma excelente relação e que é um bom interlocutor nestas coisas. Mostrámos-lhe o trailer e ele, mesmo numa fase em que já não estava a aceitar projetos, disse, quer dizer, se eu disser que não a isto vai para o outro lado e vai arrebentar no outro lado qualquer, e portanto é Teve impossível essa ter essa clarividência. abertura e essa clarividência, exatamente, porque não estou a imaginar que muita gente o fizesse, não é? Pois, seria, não sei, sabes, que eu acho que de repente isto é muito apetecível. Uhum. Nós termos os atores que, regra geral, aparecem nas nossas casas como protagonistas de novela, Sim, a rirem-se de si próprios, exato. é uma coisa da qual nós já sentimos bastante falta. Repara, eu acho que eu sou um ávido consumidor de programas de humor, Uhum. nacionais e internacionais. E o humor no nosso país atravessou, eu diria, 3 grandes fases. A primeira seria a fase do Raul Solnado, não é? Sim. A segunda, a fase do Herman, que é Uhum. absolutamente também revolucionário. Isto, Exato. estou a excluir objetivamente o teatro de revista porque é outra Uhum. coisa. Isso Sim, é é comédia, mas é completamente outra diferente, comédia. claro, sim. Sim, e é uma comédia muito importante na nossa história. Uhum. Mas depois há uma terceira fase que eu diria que é dos Gato Fedorento Sim, daí para a e frente, sim. eventualmente depois uma derivação do Bruno Nogueira, etc e tal. Uhum. Que são nós somos filhos dessas duas primeiras fases, diria. Ok. E esta terceira fase já é uma fase que faz a piada ou o humor, é um humor com muito mais referências no internacional do que propriamente na nossa realidade. Uhum. Apesar de o Ricardo Araújo Pereira ser um exímio observador do português comum, não é? Quando faz aquela do fala, segue, Sim, sim, sim. quer dizer, isso é observação no seu estado puro de Claro. graça, não é? Pronto. Uhum. No entanto, eu acho que aqui o Pôr do Sol o que vem é, talvez numa onda um bocadinho revivalista, olhar para as nossas ficções como fez o Moita Carrasco e como fez o Diário de Marilu. Sim, exato. Não é? Aqueles grandes romances de teatro filmado que de repente o Herman fazia a gozar. Muito Quer dizer, exageradas, sim. exagerados, não é? Aqueles melodramas de faca e alguidar. Sim. Pronto. E de repente eu acho que isso houve aqui um efeito de. Houve quase um saudosismo interessante em gerações que não têm idade para ter saudosismo em Sim, relação a estas exatamente, coisas. sim. Isso eu acho que é uma espécie de combinação ideal de circunstância. Uhum. Pandemia, pessoas em casa, Sim, um pessoas cenário um muito bocado em próprio, sim. baixo. Uhum. Exato. Para de repente surgir aqui uma lufada de ar fresco que, apesar de ser fresco, na medida em que nunca se tinha feito uma novela a gozar, atenção, quando se fala do Sara, por exemplo, do Bruno, Sim. as pessoas que fizeram o Sara, a maior parte delas nunca fez novela. Uhum. Não é? Ok. É uma coisa completamente diferente, é um olhar exterior sobre a novela. Isto é o contrário, isto é um olhar interior da novela a dizer Uhum. nós temos plena consciência do que dizem sobre nós. Nós somos os primeiros a dizê-lo quando estamos no platô, que o texto é complicado de dizer, que estas situações não fazem sentido, que a gêmea Exato. boazinha é sempre um bocadinho ceguinha e um bocadinho coitadinha, não é? Nós sabemos disso. Sim. Às vezes a presunção do espectador dito, erudito, é dizer, pá, aqueles gajos das novelas, nós sabemos antes deles, nós Sim. é que a estamos a fazer, isso é que aí tem alguma Exatamente. piada. Uhum. E podíamos achar no início, talvez, que o público português não estivesse preparado para um conteúdo tão fora, mas Uhum. depois reparamos que está e que quer mais. Claro, eu acho que isso, sim, tens toda a razão, mas isso, eu acho que o público português é um público até, até que é um público fácil de entender, neste Uhum. sentido. O medo e as pinças com que se tratam determinados conteúdos para o dito público português afasta obrigatoriamente
uma das 3 gerações que são possíveis enquanto espectadores. Ou seja, não podemos fazer isto porque vai afastar os velhinhos. Não podemos fazer isto Sim. porque vai afastar os novos. Não acertamos numa coisa aqui média que não ofenda as elites ou que não ofenda as minorias. Eu acho que nós temos de estar atentos a isso tudo. Atenção, sou da Tentar ser opinião transversais, sim. transversal, mas, por exemplo, uma das séries mais inacreditáveis que este país já produziu, que é A Casa do Cais, que está na RTP Play, Sim. não passa na generalista. Porquê? Porque na generalista vai ofender Pois é a isso. camada mais velha que se acha muito ofendida por de repente haver um episódio sobre transfobia. Não é? Exato. Já Ou acham seja, que é demasiado, sim. que é demasiado. Isso é um cuidado que eu entendo, mas que não aceito. Ok. Na medida em que a televisão quer-se adaptada aos dias que correm, não é? E os dias que correm são dias em que esta discussão, que às vezes está só nas esferas das altas patentes de o que é aceitável enquanto discurso e o que é que não é aceitável, deve descer à pedagogia também na televisão, porque senão a televisão acaba por ser das duas uma, ou ultrapassada na sua pedagogia. Vamos imaginar, a grande parte das séries que a RTP assina de época têm a sua pedagogia, são muito importantes, mas não podem ser as únicas. Claro, não, e eu acho Certo? que sendo a RTP a televisão pública, não é? Tem essa missão, essa responsabilidade. Completamente, exatamente. E tem horários 24 horas por dia, portanto, se houver coisas que acham que não podem encaixar em horário nobre, há muitos Exato. outros horários, portanto, há sempre espaço para conteúdo, penso. Sim, mas sabes que eu acho que e tocaste num ponto muito importante, que é, se não houvesse RTP, nós estávamos um bocadinho condenados. Exato. Ou seja, eu acho que a RTP, que muitas vezes é desvalorizada e menosprezada pelo dito público geral, a grande maioria do público, Sim. acho que essa grande maioria do público, que, atenção, já começa a mudar e a respeitar esta questão da RTP, não vê que a teimosia das diversas administrações que passaram pela RTP em fazer a RTP fazer o que as outras não fazem é super saudável e é muito benéfica para o espectador. Sim, e eu acho que já melhorou bastante nos últimos anos, não é? Senão o pôr do sim. sol nunca tinha acontecido na RTP. Exatamente, ou mesmo até que a vida nos separe, que nós, Sim. eu confesso, eu tenho um amor muito grande por estes 2 projetos, porque foram os Sim. 2 primeiros projetos que a Coyote assinou Claro. em conjunto com a Caos Calmo, mas que assinou por si, não é? Ou seja, eu durante muito tempo trabalhei como realizador para outras produtoras, fiz o Ministério do Tempo, os últimos 5 episódios fiz enquanto realizador para uma produtora que não interessa dizer, porque não, enfim, não foram muito sérios. Trabalhei com a Stopline a fazer as teorias da conspiração, mas de repente o Até que a Vida nos Separe e o Pôr do Sol são assinaturas nossas, portanto nós estabelecemos os limites, nós falamos diretamente com a RTP, nós falamos diretamente com os outros canais, e isso dá-nos aqui uma enorme vantagem e uma enorme responsabilidade, que é não defraudar expectativas. Exato. E eu acho que esta estratégia da RTP tem sido sólida e sustentada, e não tenho nenhuma necessidade de dizer isto, ou seja, não estou aqui a esfregar o ego a ninguém. Claro. Acho que é uma questão que já vem de há muito tempo. Isto é uma teimosia que leva a enormes fracassos. Felizmente a RTP não tem recuado e não tem voltado a fazer produtos menos ambiciosos. Repara só, quer dizer, o Glória, que está na Netflix Sim, agora e que estreou exato. ontem, não é? É uma vitória para todos. A RTP está lá metida também, e portanto isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante mesmo. Exatamente. E vês o pôr do sol numa plataforma dessas, ou o RTP Play neste momento é, portanto, onde está, não é? Depois de ter passado na RTP, mas vês alguma espécie de internacionalização para o pôr do sol? Olha, 2 coisas acerca disso. Primeiro que tudo, a RTP Play é uma das melhores plataformas de conteúdos na Europa. Eu acho que as pessoas não têm muita noção da qualidade eu penso que não têm, não. Nem do extraordinária. conteúdo que está lá disponível. Sim. É extraordinário. Eu acompanho a RTP Play desde há algum tempo já. Conheço a direção da RTP Play e acho que o trabalho que fazem é absolutamente extraordinário. Nós ficámos muito orgulhosos de repente o Pôr do Sol ser a série mais vista de sempre na RTP Play, com cerca de... O primeiro episódio vai com mais de 600 mil viewers, portanto 600 mil espectadores na RTP Play, mais 600 mil espectadores na televisão, dá 1.200.000, que é mais do que fazem as novelas. Portanto, para nós isso faz-nos... É muito importante. Por outro lado, a nível da estratégia das plataformas internacionais, há uma coisa que não viaja bem, que é a comédia. Ou seja, a comédia que não seja anglo-saxónica ou americana não viaja bem, no sentido em que é muito local. De facto, se eu puser o Pôr do Sol numa plataforma,
em primeiro lugar, vou levar com esta resposta das plataformas, porque nós temos tido algumas conversações com as plataformas sobre outros produtos que temos, e o discurso é super coerente nesse sentido, que é, isto é muito local. Eu em Inglaterra não sei o que é Santarém. É muito português, muito É específico, muito exato. português. Mas nós temos que saber todas as localidades inglesas e americanas, não é? É um bocadinho Mas isso. isso é uma grande vantagem para nós. Sim, Isso é uma e grande é, vantagem e para é. nós, não é? É uma grande vantagem para nós. Eu vejo sempre a coisa ao contrário, ou seja, Sim. de facto, epá, pronto, coitados deles que não sabem onde é Santarém. Pronto, Mas se isto é calhar uma- passavam a saber, não é? Depois de ver o pôr do sol. Certo, Iam certo. procurar onde é que era Santarém. Isto teve um impacto grande. Eu uma vez, aqui portanto, no boom do pôr do sol, fui convidado a fazer um podcast também para o Brasil, e houve quem visse o primeiro episódio no Brasil e ficasse completamente vidrado na coisa. Sim. Quando nós fazemos o Desliga a Televisão, há um sketch do Quem Quer Ser Milionário, porque que na nossa versão era Achas que Tens a Mania, que era o que é que leva o bacalhau a Zé do Pipo? Bacalhau, Zé, Pipo ou Zé do Pipo? Sim. E os brasileiros achavam que era verdade, como nós filmamos aquilo, exatamente. Aquilo teve um fenómeno que foi partilhado 6 milhões de vezes. Uau, ok. Pronto. Portanto, eu acho que o pôr do sol, apesar do português de Portugal não ser de fácil percepção para o brasileiro Sim. comum, Sim. eu acho que nós temos um acordo com uma produtora e uma difusora brasileira que está em conjunto connosco, e essa venda vai efetivar-se. Se vai ter algum sucesso, eu não sei. Então vamos As esperar. plataformas, para já, nós temos ao interesse de uma plataforma internacional em adquirir os direitos da primeira temporada. Estamos em fase de negociação, mas quer dizer, será sempre uma coisa de licenciamento, percebes? Ou seja, não é Sim, de repente claro. não vem a Netflix ou a HBO ou a Amazon, não vem dizer assim, pá, queremos muito produzir a segunda temporada do Porto Sol. Claro. Porque é limitado no tempo e no espaço, é só isso. Muito bem, mas seja como for, a RTP Play também está disponível, não é? Pelo Isso sim, mundo. claro. Sim. O programa não está limitado a Portugal, certo? Portanto, De pode todo, ser não tem visto em qualquer espécie parte do de mundo. geoblocking. Sim. Exato. Eu gostava só que a RTP promovesse um bocadinho melhor o RTP Play como uma plataforma independente, como tu estavas a dizer, e com muito conteúdo que tem, realmente. Sim. Que pode ser útil em muitas situações também. Para muita gente que às vezes diz, não viste na RTP e não sabe, ou esquece que pode consultar na RTP Play. Tramado, eu acho que essa exigência que tu estás a fazer faz todo o sentido e é própria da fase que nós estamos a atravessar, que é a televisão linear perceber e combater as resistências à televisão não linear que está nas plataformas e que pertence Certo. também, ou seja, reparem, ainda por cima mais incrível é uma plataforma gratuita. Exato. Isso é inacreditável. Eu falo por mim que sou uma ávida consumidora de produtos em várias plataformas, mas não deixei de ver o pôr do sol na RTP, no horário certo, àquela hora, não é? Todos os dias. E lá está, se perder um episódio, posso ir à plataforma, pode ser um complemento. Exato, E acho que exatamente. pode também ser visto e promovido dessa forma. Tal e qual, sem dúvida. Muito bem. Manuel, vamos passar aqui ao elenco do Pôr do Sol. Eu Sim. tenho aqui uma curiosidade. Quando vocês pensaram em quem é que queriam para fazer os papéis dos Bourbon de Linhaça e do resto do elenco, foi feito algum casting ou vocês convidaram especificamente os atores que queriam? Ora, eu regra geral, abro muito poucas vezes casting. Isto ok. porque eu dou aulas a jovens atores, sobretudo, em algumas escolas. Sim. E normalmente gosto de arriscar nesses meus alunos que vou conhecendo dessa forma. Eu acho que o casting, apesar de ser essencial, é um momento de nervos que às Sim. vezes é pouco benéfico para os atores. Mas tu aí vais fazendo um casting lentamente. Vou não é? fazendo um casting que por via indireta, que é conhecer as Exato. pessoas, saber o que é que andam a ler, o que é que andam a ver, que interesses é que têm, etc e tal. E portanto, eu muito poucas vezes abro o casting. Por outro lado, neste caso, é quase uma paga de promessa antiga para com elencos com quem me fui cruzando nas novelas do passado. Ou seja, é óbvio que o Henrique escreve com base em... O Henrique nunca tinha feito novela, ou nunca fez novela, mas eu e o Rui fizemos anos de novelas, né? O Rui continua a fazer novelas, eu deixei de fazer novelas em 2019. Sim. Mas o processo foi muito engraçado, porque foi eu e o Rui e o Henrique e a Andreia a fazermos uma lista das coisas que normalmente acontecem em novelas. E, invariavelmente, nós dizíamos, então há gêmeas, há cavalos, há o Manel Cavaco,
Sim. há o Manel Cavaco. E de repente, há sempre o Manel Cavaco. E a verdade é que eu tenho uma relação com o Manel Cavaco muito familiar. Ele apadrinhou-me, Ok. eu dou-me muito bem com ele, sou muito, muito amigo dele e devo-lhe muito o carinho que ele sempre me teve. Sim. E portanto o Manel Cavaco foi a primeira pessoa que Ok. nós Estava dissemos confirmadíssimo. imediatamente que tinha de entrar. E depois, evidentemente, que vamos procurar as pessoas com quem gostamos de trabalhar. Uhum. Algumas delas com as quais nunca tínhamos trabalhado. Eu, por exemplo, nunca tinha trabalhado com a extraordinária Noémia Costa, Sim. Uhum. que acho que é só um dos pilares desta história a todos os níveis. A Maria da Piedade. A Maria da Piedade, sim, coitadinha que Sim. teve aquele filho com aquela condição. Exato. E depois, quer dizer, todos os outros são pessoas com as quais eu me dou bastante bem e de quem gosto muito, e que decidi desafiar a estarem. Eu detesto dizer esta frase e acho que não foi nada disto, mas não foi desafiá-las para saírem da sua zona de conforto. Antes, pelo contrário, foi dizer-lhes: olha, nós vamos fazer isto assim, desta forma. Esta personagem é uma dondoca, dona de uma quinta, mas que tem um caso com o caseiro. Sofia Sá da Bandeira, queres vir fazer? E ela disse: claro que sim, por amor de Deus, diz-me onde é que eu tenho de assinar. Pronto. Sim. E de repente contamos também com um leque de pessoas com um sentido de humor ímpar. Ímpar mesmo. Se tu vires bem, eu acho que todos eles, eu acho que se percebe uma coisa acima de tudo, é que nós nos divertimos muito a fazer isto. Nota-se, sim, eu penso que sim, sim. E há uma maldição, isso até foi o Manuel Cavaco que trouxe à baila, há uma maldição que é, quando eles se divertem muito, normalmente corre mal. E desta vez correu bem, isso foi ótimo e foi muito gratificante, e portanto a minha escolha recaiu sobretudo em pessoas que nós achávamos que em primeiro lugar assentavam bem na personagem e em segundo lugar dariam ao projeto a boa onda que era preciso. Ou seja, nós não tivemos nenhuma estrela complicada, também há poucas, mas há algumas. Sim, claro. E tivemos, acho que não tivemos surpresa nenhuma, confesso, acho que não tivemos surpresa nenhuma, mas de repente ver ao final de todos estes anos um senhor como o Manel Cavaco dizer que foi a melhor novela que ele fez. É Ele mais já divertida, fez muitas. claro, isso tem sempre um Sim, impacto, não é? é Claro. incrível. E o à vontade, com certeza, que tiveram para fazer estas gravações. Sim. E diz-me uma coisa: houve alguém que tu quisesses muito ter tido ligado a este projeto e por alguma razão não tivesse tido disponibilidade ou por alguma outra razão não pudesse ter participado? Eu acho que não. Ok. Atenção, mentira. É mentira. Sim. No trailer, o Zé Mata. Eu ia perguntar sobre isso a seguir, porque eu Sim. vi uma foto Sim. dele no teu Instagram há uns Sim, tempos sim, e sim. pensei, ele estava alinhado e depois saiu, o que é que aconteceu? Estava sim, senhora. Assim, Ok. o Zé Mata, por acaso estava-me a esquecer esta história, mas não devia esquecer. Eu ia perguntar a seguir, portanto não te Sim. esquecias. Olha, o Sim. Zé Mata é um grande amigo meu, de quem Uhum. eu gosto muito, acho um ator talentosíssimo e tem um sentido de humor muito particular. É do meu grupo de amigos próximos. Sim. E eu convidei-o a fazer o trailer, e ele fez o trailer. E na altura que estávamos a filmar o Pôr do Sol, o Zé estava completamente afogado em trabalho. Ok. E rejeitou o Pôr do Sol dizendo, epá, eu nem sequer de padre consegui fazer, esquece. Porque ele ia fazer de padre a certa altura, depois não Sim. foi ele, depois não podia mesmo, etc. e tal. Ele estava mesmo esgotado. Uhum. Porque no início o Lourenço era o Zé Mata. Pois era isso que eu ia perguntar, porque pela sequência de fotos que tu partilhaste no Instagram dizendo não posso falar sobre isto, Exatamente. pela sequência indicava que o Zé Mata podia ser o Lourenço. Exato. Sim, ele era o Lourenço, inicialmente ele era o Lourenço. Além de que o perfil era muito parecido, o cabelo, Sim, os olhos, ele enfim, queria sim. ser, mas só que ele em vez de querer ser cantor, queria ser skater profissional. Acho que não tinha resultado da mesma forma. Não, de todo, porque de repente hipotecávamos completamente a hipótese da existência do Jesus Cristo. Isso para mim foi a cereja no topo do bolo. Portanto, eu acho que a única pessoa que, por motivos que já disse, não pôde entrar foi o Zé Mata, e foi triste, mas há sempre uma segunda temporada. Exato, há sempre oportunidades, não é? Não é preciso entrar a outra metade do elenco nacional de novelas, precisa entrar agora na próxima. Muito bem. Olha, em relação ao argumento, a Mónica Moreira Metaleira vai fazer uma pergunta relativamente ao argumento, que não foste tu que fizeste, mas que com certeza te saberás, que é como é que o Henrique conseguiu encaixar neste argumento 2 vezes os Iron Maiden? Como é que... epá, essa pergunta é incrível. Epá, pois, então, vamos lá ver.
É uma das minhas bandas favoritas. Eu, quando ouvi a primeira vez, já não queria acreditar, mas quando ouvi a segunda, pensei: bem, isto não existe. Sim, é assim, se pensares, é claro que há uma Mónica Metaleira no mundo, Sim, mas também deve haver tipo um António José Cid algures que também deve ter ficado maravilhado com a ideia do José Cid aparecer exato, 40 vezes. exato. Assim, os Iron Maiden, é óbvio que os Iron Maiden são. Melhor, a piada do pôr do sol é poder brincar com todos os ícones que fizeram a nossa vida até aqui. E os Iron Maiden, evidentemente, que caracterizam não só quem gosta deles, como quem não gosta deles. Isso é Exatamente. extraordinário. Portanto, Sim. o Manel Cavaco dizer assim: eu vi-te lá no galinheiro a ouvir os Iron Maiden, não é que isso já se Sim, fez. e eu ouvir a Sofia incrível. Sá da Bandeira, acho que foi ela, não é? Foi Não sei se da também. primeira ou a Também segunda diz. vez, é uma cena Sim, no surreal. Grêmio Literário. No Grêmio Literário, Exatamente. sim. É verdade, é verdade. Pronto, olha, ficam os meus parabéns. É só um detalhe, mas foi um detalhe que me ficou. Muito bom. Exatamente. Olha, a música é um elemento importante no pôr do sol. Tens o Toy como figura principal em todos os episódios e tens também outros artistas que com certeza foram convidados. Eu lembro-me da Cuca Roseta ou da Carolina Deslandes Sim. e reparei que eles foram aparecendo inicialmente, mas depois a certa altura deixaram de aparecer estes artistas convidados. Houve Certo. alguma razão particular para isso? Em boa verdade, não houve razão nenhuma. O problema foi que, e nem foi um problema, a nossa ideia até era salpicar um bocadinho mais os episódios com outras participações. Sim. No entanto, nós tivemos um revés grande durante a produção. Houve uma crise covídica grande e tivemos Exato. parados 15 dias. E, portanto, depois a seguir, as coisas não se precipitaram, mas ficaram um bocadinho mais condensadas. E decidimos fazer uma brincadeira um bocadinho diferente, que foi, entre outras coisas, conseguir que entrassem participações um bocadinho mais curtas, de outra forma que não a cantar o genérico, nomeadamente o Pissarra Sim, os e o Lores da Fernando Mocada, Daniel, sim. os Loros da Mocada, a Ana Malhoa, que foi das coisas mais incríveis que eu já assisti num platô, que foi, Sim. ela é incrível, ela é super disponível, tem um sentido de humor incrível, é muito simpática, muito educada, eu não esperava outra coisa, mas foi muito surpreendente, sabes? Foi, de repente ela Sim. chegou lá e ela só tinha a dizer assim, os homens pedem para pôr música. E de repente dizer, festa! E tipo, começar a dançar. Sim, é engraçado. Ela Eu só tinha a já dizer isto. trabalhei com ela e concordo em pleno com tudo o que tu disseste. Epá, ela é incrível, é mesmo, amorosa. sim. Não é essa Pronto. imagem que as pessoas têm dela, mas é completamente verdade. Porque sim. ela tem aquela persona do showbiz que faz Exato. muitíssimo bem, não é? Epá, para quem gosta sobretudo do género, ela é uma bomba completa, não é? A bomba latina. Claro. Epá, mas depois chega ali, só faz aquilo e nesse dia o Twitter estava descarregado de pessoal chateado a dizer assim, o quê? Só isto? Então ela aparece e vaza. E tipo, a ideia foi um bocado essa que foi, não se habituem como se habituam nas novelas. Percebem o que eu estou a dizer? Claro. E isso é muito importante. E tem muito a ver com não, apesar de nós estarmos a trabalhar no ambiente noveleiro, não podemos defraudá-lo a de repente meter aqui, nem defraudá-lo a ele, nem defraudarmos a nós, que é de repente estarmos mesmo a fazer uma novela como todas as outras, que aposta numa forma igual em todos os episódios, etc. Sim, e tal. não é um Não queríamos formato que isso linear, acontecesse. claro. Sim, nomeadamente, se pensares um bocadinho, por exemplo, mesmo a nível do programa do humor, há montes de pessoas a pedir bloopers. Eu tenho horas de bloopers, evidentemente, mas isso defrauda ao lado da novela. Para já, não é? Sim, um dia pode ser que Um seja dia, útil. talvez, sim. Nós temos isso guardado e está prometido que Claro, vamos equacionar essa hipótese. Mas para já, que vai haver uma segunda temporada, para que desfazer já o mistério? claro. Não é bom, percebes? É um bocado por aí. Ok, em relação à participação do Toy, ele é um fio condutor, não é? Desde o primeiro ao último episódio, está Sim, lá sim, sempre. Como é sim. que ele entra nesta história? Pá, Já o conheciam, já tinham trabalhado com ele? o Toy, para além de todas as outras descobertas, como a Noémia, como o Luís Aleluia, como uma série de outras pessoas, o Toy foi uma das maiores descobertas deste projeto. Eu não o conhecia. Nós desafiámo-lo a medo com um convite para o trailer. Ele disse imediatamente que sim. Sim. E no final da gravação do trailer, em que ele é apanhado a cantar em cima da pala do mate, em Lisboa, Sim. ele agarrou-se a mim. Eu não o conhecia, juro que não o conhecia antes. Agarrou-se a mim assim, pá, pureza, isto vai ser um sucesso. Sabes porquê? Tudo aquilo em que eu me meto é um sucesso. E eu achei incrível. Ele disse aquilo em tom de brincadeira, evidentemente, Sim, mas claro. com um fundinho de verdade. Sabes Porque, que, de facto, desculpa incrível. interromper-te, eu ia só contar isto, que eu diria que depois do Toy ter feito aquela brincadeira com a banda americana, os Trivium,
Sim, E ter estado em palco com eles, em pleno pavilhão Atlântico, com uma lotação bastante boa, não é? Quase sim, esgotado. sim, Se não estava sim. esgotado mesmo, que já não me recordo. Estar a fazer flexões em palco com uma banda norte-americana, com quem cantou uma música de metal em versão, pronto, dele, não é? Portanto, eu acho que Sim, depois de ele ter em feito versão isso, ele dele. estava pronto para fazer tudo, não é? Portanto, isto é mais uma Completamente. coisa, sim. Completamente, completamente, concordo completamente contigo. Não, o que eu acho é que o Toy de repente apareceu com este convite, assim, feito um bocadinho a medo, né? Nós sabíamos que o não estava garantido, Sim. mas ele disse que sim, e disse que sim daquela maneira, que é inacreditável, que é aceitar fazer sem qualquer espécie de condição que não fosse divertir-se muito, muito, muito. E de Uhum. facto foi muito, muito, muito divertido vê-lo aceitar aparecer de calção de banho a sair do mar, Sim. cantar daquela forma. E a verdade é que é assim: o Toy é, é uma das almas deste projeto, e portanto é evidente que na segunda temporada há de haver um Toy em modo super guerreiro, provavelmente, que de repente surge das cinzas e vai fazer a sua narração, porque no fundo ele é um narrador, não é? Ele é uma espécie Exato. de narrador que vai pontuando a história, um bocadinho como o Nick Cave na morte do Jesse James, Uhum. do Ang Lee, que ele aparece a tocar guitarra em algumas cenas. Sim. O Toy é um bocado esse narrador, eu acho. Então vamos ficar à espera da participação do Toy na segunda temporada. Aliás, vamos Sim, ficar à espera da segunda temporada num todo, não é? Já muito ansiosos para ver e que seja mais para cedo do que para tarde. exato. Sim. Relativamente aqui ao sucesso do Pôr do Sol, e já falámos sobre isso, mas foi tanto que, curiosamente, vocês foram contactados para ser criada uma loja online de merchandise do Pôr Uhum, do Sol, que eu acho esta história muito engraçada. Portanto, uhum, foi criado o Forevers and Evers, e eu vou uhum, convidar as pessoas que estiverem a ouvir a boca, terá pessoas a visitar, foreversandevers.pt. uhum. Portanto, pela Telma, queres-me contar um bocadinho essa história? Então, sim, foi muito engraçado. Quer dizer, de repente, eu que não tinha Twitter, de repente eh, reativo. Aliás, tinha uma conta de Twitter inativa há muito tempo, Uhum. reativei e de repente, de um momento para o outro, tinha mensagens e reações e enfim, todo o género de posts à volta do pôr do sol, e o trend foi uma coisa que se verificou quase todos os dias, Uhum. enquanto o pôr do sol durou a primeira temporada. E uma das Sim. pessoas que surgiu foi a Telma, que de repente fez um dia um post incrível com umas meias dos Bourbons de linhaça, dos Bourbons de linhaça feitas por ela. E eu fiquei tipo, isto é incrível, isto é muito Sim. bom. E comentei, bem, isto seria incrível. De repente, o Rui Melo também viu e comentou, e ela contactou, e depois eu falei com ela, e de repente revelou-se a Telma ser mais uma das almas deste projeto, Uhum. que, epá, que decide, como designer que é e conhecedora de como é que isto funciona em termos de vendas online, Uhum. de repente decidiu deitar mãos à obra e criou uma loja inacreditável que tem produtos à volta do imaginário do pôr do sol e que agora praticamente todos os meses nós vamos fazendo um ponto de situação do que é que vamos lançar no próximo mês. E ela está sempre super entusiasmada e conseguiu recuperar o investimento que fez, que foi bastante, Uhum. Ok. porque de Isso é repente, bom, sim. epá, de repente houve pessoas, eu já vi pessoas na rua com t-shirts do Jesus Cristo, quer dizer, eu Sim. próprio tenho uma t-shirt do Jesus Cristo que levei para férias, portanto os Jesus Cristo já estão internacionais, A primeira portanto, coisa que eu vi foi a t-shirt do Quem Matou o Narciso, e isso chama logo muita atenção. incrível, sabes que eu andei eu comprei o boné, Sim. e andei com o boné, fui buscar o meu filho à escola com o boné. E entre o carro estacionado e a escola, havia pessoas a passar para mim e dizer: pois, este gajo sabe quem é que o matou. Não sabiam que era eu, mas quem eu era, mas pá, o Sim. chapéu, altamente. Exato. Pronto. Isso é muito Sim. fixe, eu acho que isso. Eu sou sempre adepto que isto deve acontecer. Nós já no Até que a Vida nos Separe tínhamos criado t-shirts e um concurso Uhum. que fizemos com a música do genérico. E eu acho que tu guardares um bocadinho, um pedacinho de memória, memorabilia de coisas que gostas de ver na televisão. Eu sou bastante fã disso. Tenho algumas Sim. coisas de Uhum. algumas séries de que gosto e acho que isso é muito Claro. importante. Sim, e aí eu tenho que fazer aqui destaque para os postais de Natal do Pôr do Sol, que Uhum. acho que vão andar aí nas caixas de correio de muita gente, o que é uma coisa gira porque já não há muito esse hábito, Certo. e é giro que estejam de volta.
Portanto, foi uma ideia da postais de Telma. Natal do, Exato, do sim, pôr sim, do vou sol. ver. Foreversandevers.pt. Exatamente, olha, voltando aqui um bocadinho à música, os Lordes da Mocada foram também um sucesso, com o Diogo Pissarra e o Fernando Daniel a cantar, ou neste caso a fazer o seu desafio, não é, ao Jesus Cristo no pôr do sol. Para quando uma tour do Jesus Cristo em Portugal? Então, podia dizer tanta coisa sobre isso. Então, o Jesus Cristo Porque nós tem. sabemos que os Lordes da Mocada até um single já lançaram, não é? Portanto, há aqui um Verdade. desenvolvimento para as bandas envolvidas. Sim, é verdade. Uhum, Atenção, os Lords da Mocada lançaram um single, mas o uhum, Jesus Cristo, eu sou um bocado time Jesus Cristo, confesso. Lançaram um EP uhum, chamado It's My Nice sim, no Spotify, que também teve assim um uhum, sucesso considerável. Os Jesus Cristo têm, eu não estou a mentir, praticamente todos os meses convites para irem tocar a qualquer lado. Pronto. uhum. Sim, isso é Nós normal, não é? estamos. Depois de tudo. Sim, sim. Qual é que é a questão? O Jesus Cristo tem aquelas 6 músicas para já. Uhum. Portanto, é um concerto de meia horinha assim muito intensa, Mas mas, pode ser tão mas é bom. intensa como um episódio de Pôr do Sol, não é? Sem dúvida Chegam, nenhuma, sem tocam e vão dúvida embora. nenhuma. Sabes que nós fizemos um concerto do Jesus Cristo no lançamento da nova grelha da RTP, com o Uhum. anúncio da segunda temporada. Sim, E foi um momento em que as pessoas se levantaram das cadeiras e dançaram. Até ali tinha sido morno, normal, como costuma ser sim, um normal, lançamento de sim. uma grelha da RTP ou de outro canal qualquer, mas de repente houve ali um momento musical e foi uma loucura, foi muito bom. Portanto, eu acho que o Jesus Cristo tem todas as condições para fazer uma tour, mas em boa verdade já numa versão em que o Lourenço já saiu da banda, não é? Ele agora vai lançar um álbum a Uhum. solo. É tudo muito mais complicado, mas pronto, mas temos essa hipótese e eu acho que até ao final do ano ainda é capaz de haver aí surpresas. Muito bem, vamos ficar à espera então. Pode ser que a Sim, passagem de ano seja especial com essa pode ser, surpresa, pode não é? ser, pode Ok. ser, pode ser. É verdade, é verdade, é verdade. Tudo bem. Manuel, só voltando aqui um bocadinho atrás no teu percurso e já aqui na reta final da nossa conversa, Uhum. eu sei que tu saíste de Coimbra, não é? A tua terra, para estudar. Portanto, o teu objetivo era fazer cinema? Tinhas alguma outra coisa em mente na altura ou como é que isso correu? Olha, eu no 12º ano tinha uma professora de oficina de expressão dramática, portanto de Uhum, teatro, no Colégio Infanta Dona Maria, em Coimbra, que era a professora Adelaide, que foi uma professora muito importante na minha formação pessoal. Ensinou-nos imensa teoria do teatro, grandes autores teatrais, grandes dramaturgos, e aquilo mexeu muito comigo. E uhum. então, ao mesmo tempo que eu estava a acabar o 12º ano, havia as provas para o conservatório. E eu decidi ir fazer as provas, e quando cheguei a Coimbra disse, entrei no conservatório. E ela deu-me um grande abraço e disse, mas entrei em cinema. E ela deu-me um estaladão. Sério? Sim, deu-me um estaladão e disse, mas tu és ator. Eu, sim, mas eu gosto mais de mandar. Eu, portanto, eh, Gosto eu, mais de mandar, é uma frase que vai ficar aqui. sim, gosto mais de mandar, sem ser nenhum déspota, gosto mais de contar histórias e de mandar Sim, um sim. bocadinho, pronto. E portanto, tive uma unha negra de ser ator, que era de facto uma coisa que eu gostava de ter sido, e de Ainda vais repente, a tempo, não é? sim, já tive assim umas experiências engraçadas, umas peças de teatro que entrei como ator Uhum. E por e que não encenei uma, outras uma tantas. participação especial no Pôr do Sol? Isso é daquelas coisas que acontece sempre em todas as produções que eu faço. No Porto Pronto. Sol não aconteceu, não aconteceu no Porto Sol. Sim, Não, por acaso é mentira. É mentira. Aconteceu no Pôr do apareceste. Sol. Eu apareci Sim. no Pôr do Sol, vou-vos dizer que estava no beco da droga, em Ah, que ok. o Aham. Diogo, coitadinho, já está Sim. entregue. Ele revela que tem um padrasto com brinco, né? Sim, Pronto. exatamente. Pronto. Mas então foi isso. Então vim para Uhum. Lisboa para cinema e no primeiro ano de cinema decidi começar a trabalhar como assistente de realização e fui assistente de realização durante uns largos anos de Uhum. vários grandes realizadores portugueses de cinema, dos quais destaco o meu grande mestre, que foi o José Fonseca e Costa, Ok. com quem trabalhei durante muitos anos como seu assistente, fiz alguns filmes, alguns documentários com ele, e sobretudo aprendi imensa coisa. Atenção, o Fonseca e Costa foi assistente de realização do Fellini e do Antonioni, Uhum. portanto, Eu sei que tu também és fã de cinema italiano, não é? super, super fã, Uhum. sou Sim. um ávido consumidor. Sim. Aliás, ontem, acho eu, ontem não, anteontem estreou o novo filme do Nani Moretti e também acho que deve ser Sim. coisa para ir Sim. ver rapidamente ao cinema. Mas é isso, ou seja, de repente comecei a fazer cinema, trabalhei em cinema durante muito tempo, desde os 17 anos até aos 25, Uhum. altura pela qual, ao mesmo tempo ia realizando as minhas curtas, os meus videoclipes, fundei a Uzi Filmes, que era uma associação
sem fins lucrativos de algumas pessoas que hoje em dia são importantes realizadores portugueses, como o João Salavisa, o Carlos Sim. Conceição, mais uma série de malta também bastante importante na fotografia, como o Vasco Viana, o André Costa, enfim, uma série de malta, que era a minha turma do conservatório, decidimos fazer essa associação. Depois essa associação começou-se a perceber que derivou para uma coisa, era muita gente, e acabou por se desagregar aos poucos, e nasceu a Coyote depois disso. E pronto, e em 2009, creio eu tinha 25 anos, e o Sérgio Graciano tinha visto algumas curtas minhas, convidou-me primeiro para ser amigo dele, e estávamos no bairro Alto e conhecemos com alguns graus de álcool acima. Queres ser meu amigo? Sim, foi exatamente assim, foi muito assim. Até na altura tínhamos pensado em ir pôr uma bomba à sede do ICA. Eu estava muito apostado nisso. Uma vez fiz uma ação terrorista no ICA, que foi espalhar à porta do ICA um discurso do Bob Dylan. Porque a média das idades das pessoas que tinham ganhas curtas esse ano era de 56 anos. Sim, e, faz portanto, sentido então. Sim. Revoltou-me brutalmente. E então, nessa fase muito irritada e muito descontente, conheci o Sérgio, e o Sérgio depois viu as minhas coisas e convidou-me para realizar a minha primeira novela, série juvenil, chamada Lua Vermelha, na Sim, SIC, sei. dos Lembro-me vampiros. perfeitamente, sim. Pronto. E a partir daí foi sempre a descer. Até chegar ao pôr do sol, sim, que vai Até chegar ao ficar pôr na do história sol. da Coyote Vadiou, não é? E na tua também. É pá, sim, espero que sim. Muito bem, olha, Para vamos já, ficar sim. então à espera dessa segunda temporada. Muito Como bem. tinha dito, obrigada pelo teu tempo, Manuel, Muito por teres obrigado, eu. encaixado aqui o Boca de Trapos, e tudo a correr bem, maior sucesso, e esperamos por essa surpresa dos Jusquistas até ao final do ano. Ok, muito bem. Tá Então vá. bom? Muito Obrigado. obrigada. Até já. Termino aqui o episódio de hoje. Contactos e outras informações sobre o Boca de Trapos na descrição do episódio. Obrigada por terem estado desse lado. Tenham uma boa semana. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!